Olá, meus amores, bom dia. Nossa aula de hoje é de matemática. Vamos dar continuidade a mais uma aulazinha de frações. Hoje aprenderemos como fazer a multiplicação de frações. Vamos lá? Então, primeiro, para fazer a multiplicação de frações, existem duas maneiras. Então, podemos encontrar duas situações. A primeira situação é multiplicar fração por fração. Então, coloquei aqui um exemplo: 2/3 vezes 4/3. Então, para a gente responder uma multiplicação de frações, é muito simples. Multiplicamos os numeradores e multiplicamos os denominadores. E quando a gente obtiver o resultado, formará a nossa nova fração, que será: quando multiplicarmos os numeradores, ficará 2 vezes 4, que dá igual a 8. E os denominadores, 3 vezes 3, dá igual a 9. Então, formamos como resultado 8 nonos. Não é fácil e simples? Vamos a mais um exemplo. Eu tenho aqui 3 meios vezes 5 sétimos. Então, vamos multiplicar os numeradores e os denominadores. Então, no numerador temos 3 vezes 5, que dá igual a 15. E no denominador, 2 vezes 7, 14. Então, formamos a fração 15/14. Próximo exemplo. Eu tenho aqui agora, se a gente perceber, um número que está na minha primeira fração, no numerador, e eu tenho esse mesmo número no denominador da minha segunda fração. Então, eu posso simplificar a minha fração. Mas como assim? Eu posso cortar. Porque quanto é 4 dividido por 4? Dá igual a 1, não é verdade? Então, ficaria a primeira fração 1/5 e a segunda fração 3/1. Ou então só 3, certo? Então, para simplificar de forma mais simples, para eu não fazer toda essa multiplicação, eu vou simplesmente pegar o que restou, que foi 3 no numerador e 5 no denominador. Então, esse será meu resultado, já a fração simplificada, certo? Então, eu aproveito o 3 do numerador e aproveito o 5 do denominador, porque eu cortei os outros dois que eram iguais, certo? Mais um exemplo, eu coloquei aqui os números maiores, certo? Então, vamos lá. 4/5 vezes 6/8. Então, vamos multiplicar os numeradores e vamos multiplicar os denominadores. 4 vezes 6 dá igual a 24. E 5 vezes 8 dá igual a 40. Então, percebam que meu resultado deu muito grande e dá para simplificar. Então, a gente faz o MDC desses números para encontrar o maior divisor comum entre eles. Então, quando eu fiz o MDC, eu encontrei que seria 4. Então, 24 dividido por 4 dá igual a 6. E 40 dividido por 4 dá igual a 5. Então, eu encontrei a minha fração simplificada, que já é o último resultado, para não ficar um resultado tão grande, tá bom? Agora, eu posso fazer também a multiplicação de fração por um inteiro. Mas como assim? Então, no exemplo, eu tenho 3 inteiros vezes 5 sétimos. Então, para fazer essa multiplicação, a gente multiplica o inteiro pelo numerador e a gente vai repetir o denominador. Bem simples. Então, 3 vezes 5 dá igual a 15. E meu denominador irá lá para o resultado. Então, ficará 15 sétimos. Não é simples? Mais um exemplo. 6/8 vezes 4 inteiros. Então, novamente, a gente repete o denominador e multiplicamos o numerador com o número inteiro. Então, 6 vezes 4 dá igual a 24. E a gente repete o denominador, certo? E também a gente pode dividir. Deu 24 dividido por 8. Então, quando a gente faz essa divisão, que vai dar um número exato, teremos como resultado o número 3.
Ou a gente faz isso ou a gente simplifica, tá bom? Mas como aqui a gente conseguiu um resultado, já um número inteiro, então melhor ainda, facilita a nossa conta, o nosso resultado. Então foi essa, meus amores, a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham compreendido. Tenham todos um ótimo dia. Beijos e até nossa próxima aula.